de valor maior que o ouro. Uma mulher que teme ao Senhor, vestida de dignidade, vestida de graça, caminhando em sabedoria, correndo essa corrida, não pela beleza e não pela fama, mas pela honra para sempre, como uma mulher virtuosa que teme ao Senhor. Bom dia, gente, graça e paz, tudo bem? Tudo bem com vocês? Começando mais um Café com a Lê, sejam todas bem-vindas, mais um vídeo, mais um episódio, quarto episódio dessa série, tem mais testemunhos hoje, eu sei que vocês gostam de testemunhos, mas eu quero agradecer, ontem recebi tantas mensagens de carinho, as meninas me dando os parabéns, mas os parabéns não são para mim, são para o Senhor, né? Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. E essas 200 mil mulheres inscritos, né, que tem aqui no canal, é para a honra e glória do Senhor, tá? Eu agradeço a Ele e oro por todas vocês, para que vocês possam viver o sobrenatural de Deus, possam alcançar aquilo que o coração de vocês desejam, que o Senhor coloque, né, o sonho dele no coração de vocês e que vocês possam viver, porque é muito bom viver os sonhos de Deus, quando a gente está alinhada com Ele, com a vontade dele. É muito lindo, é muito bom. Eu quero pedir para você continuar compartilhando, continuar curtindo, comentando, né, fazendo essas ações, tá vendo como é importante? Cada uma vai fazendo e vai entregando. E é assim, um trabalhar de formiguinhas, mas é todos os dias. Todos os dias a gente planta uma sementinha e iremos colher. E eu deixo essa lição para você, mulher, que talvez começou aqui e não vê o seu canal crescer. É assim mesmo, gente. É persistência, não desistir, né? Precisa ser disciplinada sim, porque muitas vezes não foi fácil para eu poder estar aqui todos os dias gravando, mesmo quando era a época dos vídeos de organização. Quem faz vídeo de organização aqui sabe que é muito difícil, não é fácil, é trabalhoso. E então, assim, exige dedicação, fidelidade naquilo que você se propôs a fazer. E com certeza, se você não desistir, você vai colher. Você vai colher os resultados. Pode demorar, sim, mas não tenha pressa. Viva cada dia, viva o processo. Aproveite cada gravação, cada aprendizado, cada experiência. Aprenda, deixe o Senhor te moldar nesse processo, porque o que Ele tem para você, com certeza você nem imagina. É bom, perfeito e agradável, porque a vontade dele é perfeita para nós. Então, só não desista, continue construindo. Não importa quanto tempo vai durar, não importa, continue construindo. Quando você menos esperar, de repente, algo acontece, tá? Não desista. Então, já mandou o vídeo para alguém? Não mandou? Então manda. Olha só, eu vou falar do meu livro. Esse livro aqui, para você que está chegando, é nova aqui, não conhece a Lê. Eu tenho esse livro, O Construtor da Minha Casa. Deixe Jesus fazer parte da sua rotina diária, tá? Então, deixe Jesus fazer parte da sua rotina, para Ele mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua casa, mudar a atmosfera, assim como esses testemunhos, essas mulheres estão testemunhando o que Deus fez na vida delas, porque elas decidiram obedecer e tomaram essa decisão de deixar Jesus mudar o coração, a vida, ensinar, porque o Senhor ama estar conosco na rotina da nossa casa, do nosso dia a dia. Ele quer nos ensinar. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, companheiro. E aqui eu falo dessa amizade, né? Essa intimidade que eu tenho com o Espírito Santo. Tem um capítulo dedicado a ele aqui, fora as outras coisas, os aprendizados, testemunhos da minha vida. Então, adquira
esse livro, aponte o seu celular para esse QR Code, ou então clique no link que está aqui na descrição, tem um link também, tá? Se você não conseguir aqui, você consegue no link na descrição do vídeo aqui embaixo. Nessa descrição tem o link da música, que é para vocês irem lá, ouvir, compartilhar, para fazer a música também alcançar outras vidas, né? Então, eu conto com a colaboração de vocês. A música ainda não saiu nas plataformas, vai sair acho que dia 17, então nós vamos ter que aguardar mais um pouco, mas quando sair aí vocês vão poder compartilhar as músicas, colocar nos vídeos, né, ali no Instagram, enfim, escutar no Spotify, no carro, enfim, no fone, mas enquanto isso vocês vão assistindo o vídeo, e mesmo depois que a música estiver liberada, vocês continuam assistindo o vídeo, tá? Coloca na TV, coloca no carro, coloca, enfim, assiste o vídeo, que é para aumentar também a visualização do videoclipe, tá? E então vai ter o link da música, tem o link do livro, tem o link do grupo de espera aqui embaixo. O grupo de espera para o próximo desafio, você que quer entrar, você tem que entrar no grupo. As meninas vivem mandando pergunta aqui no comentário. Como é que eu faço para entrar no desafio? Entra no grupo de espera que está aqui embaixo na descrição. Vai lá, entra, fica no grupo esperando. Não é para o desafio. Tem que esperar até eu abrir as inscrições novamente, certo? E também tem um site, enfim. Faça isso, vai lá no site, tem outros materiais. Enquanto o desafio não começa, compra o livro, compra o devocional da Mulher Virtuosa, o devocional da procrastinação, das finanças, a mulher sabe as finanças, e começa a mudar. Muda. Qual é a área que você está precisando mudar? Começa, estuda um e-book, vai para o outro e vai adquirindo conhecimento, porque é sobre isso. A mulher sábia, ela busca conhecimento, tá? O episódio de hoje, eu quero falar sobre uma mulher que eu admiro bastante, que também obedeceu ao Senhor, né? Nós estamos falando sobre mulheres que decidiram obedecer. E hoje eu quero falar de Ana. Ana, que é um exemplo para nós de perseverança, de espera, de obediência. Então vamos ler, porque eu quero colocar os testemunhos aqui. Então nós já vamos ler a palavra. Está escrito em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do 27 até o 28. Só vou ler esses dois, mas aí você lê a história toda e reflita nessa história, tá? Diz assim, a NVT, tô lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Antes de chegar a esse momento, Ana viveu anos de sofrimento, né? Todas nós aqui conhecemos a história de Ana. Ela não podia ter filhos. Era humilhada por Penina e carregava uma dor profunda no coração. Mesmo assim, Ana não abandonou a presença de Deus. Ela continuou indo ao templo, continuou orando, continuou derramando a sua alma diante do Senhor, até que um dia Deus respondeu. Deus respondeu a sua oração. E você está aí. Ai, mas está demorando muito. Mas se você não parar, vai chegar esse momento que Deus irá responder a sua oração. Não desista agora. Falta pouco. Não desista. Eu conheço um testemunho de uma irmã que contou na minha igreja que ela orava pelo marido para que ele melhorasse, parasse de beber. Ele era muito rude com ela. Anos de sofrimento. Proibia ela de ir ao culto. Ela tinha que ir, às vezes, escondida. Quando ele saía, né? E aí ela ia para a igreja. Olha, foram
anos de sofrimento. Ela contou o testemunho, assim, foi algo assim incrível, mas o que mais me chamou a atenção foi quando ela decidiu, ela estava desistindo. Aí ela fez uma oração para o Senhor e disse que não ia orar mais por ele, que ela estava desistindo, porque foram anos. E foi justamente ali que Deus usou uma irmã para falar para ela não desistir. E aí ela, né, voltou atrás, continuou. E quando passou poucos dias, depois aquela decisão, né, que ela não tomou, mas quase ela desistiu, poucos dias depois o marido foi transformado. Aceitou Jesus, saiu do álcool. Então assim, se ela tivesse desistido, ela não teria vivido a transformação, o milagre que ela pediu por tantos anos. Faltava poucos dias, porque a gente não sabe. Então, talvez você esteja aí anos orando pela mesma coisa. E talvez você pensou em desistir hoje, esses dias. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Falta pouco tempo, falta poucos dias, talvez horas. Mas é a sua decisão que vai mudar tudo. Então não desista. Você pode estar prestes a viver o milagre que tanto pediu. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar. E Ana fez isso. Ana continuou. E quando Deus respondeu, quando Samuel nasceu, Ana fez algo que poucas pessoas teriam coragem de fazer, né? Ela cumpriu o voto que ela fez. Ela levou o menino ao templo e consagrou ao Senhor. Ana não foi obediente apenas quando pediu. Ana foi obediente quando recebeu. Que é difícil também. Tem gente que pede e é obediente. Depois que recebe, desobedece a Deus. É muito fácil fazer promessas a Deus no momento de dificuldades. Ana nos ensina que um coração obediente não busca apenas receber de Deus. Ele deseja honrar a Deus em todas as fases da vida. Obedecer também é permanecer. É continuar buscando ao Senhor quando ninguém está vendo. É continuar sendo fiel depois que a oração é viver para glorificar a Deus, independente das circunstâncias. E foi exatamente isso que vimos acontecer com muitas de nossas guerreiras. Algumas chegaram cansadas, desanimadas, sem forças, mas permaneceram. Continuaram orando, continuaram obedecendo, confiando no Senhor. E no tempo certo, começaram a contemplar o agir de Deus em suas vidas. Agora eu quero compartilhar alguns testemunhos com você e nós vamos assistir juntas a mais alguns testemunhos. Olá, paz do Senhor ali, equipe, guerreiros. Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Daiane, eu tenho 35 anos. Eu sou casada, tenho uma união estável, né? Há 8 anos. Eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos autistas, a Isis com 5 anos e o Noah com 7. Trabalhei até pouco tempo, né? Até setembro do ano passado eu trabalhei fora. E por um pedido do Senhor, eu agora estou em casa, né? Sendo dona de casa, né? Fazendo meus projetos aqui também em casa. Enfim, mas eu sabia que Deus estava falando comigo que era o certo a se fazer, né? Porque é o Senhor, eu tinha certeza que era o Senhor. Então não tinha mais o que fazer, era o Senhor que estava falando. E se Ele estava falando, as coisas iam acontecer de forma natural. E foi como aconteceu, né? Todo mundo me ajudou e me deram uma previsão para sair. Quando chegou na data, né? Eu saí. Aí eu fui para minha casa, colocar a minha casa em ordem. Gente, o que Deus fez? Meu Pai amado. Tá vendo essa sala aqui, assim, né? Esse pedacinho aqui não era assim não, tá? Eu virei, sabe? Meu Pai amado. A doida da faxina, da reforma, eu mesma comecei a fazer as coisas. Pintei parede, coloquei essa cortina aqui, né? Que tinha um varão aqui, mas tinha quebrado o negócio ali. Aí eu coloquei, meu Pai amado. Aí eu comecei a jogar um monte de coisa fora e tal. E
E eu comecei a colocar. Só que assim, chegou um momento que eu comecei a estagnar, porque tinha muita coisa pra fazer, muita coisa. E eu falei assim, pai, eu não vou conseguir fazer sozinha. Eu não vou dar conta. Sabe quando bate aquele desânimo, aquele cansaço, eu não vou conseguir. E nesse interim de eu não vou conseguir, o Senhor colocou o vídeo da Lê. E eu comecei a ver, né, ela falando, os testemunhos, só que não tinha ainda desafio, né, não tinha desafio, só que aí tinha né, tinha aqui uma lista de espera e tal, e o desafio ia começar só em fevereiro. E nisso, foi passando, assim, né, só em fevereiro e tal, e eu coloquei meu nome na lista de espera e eu esqueci. Mas é muita coisa pra fazer ainda, aquela, né, pra poder, já tinha, né, conseguido reformar a casa, pintar os cômodos, se bem que o quarto da minha filha é uma artista, sabe? Então ela tem um dos fortes interesses dela é desenho. Já pintou toda a parede, né? Mas ok, tirando isso, tá tudo certo, ela tá se expressando, ok. Né, uma hora ela, né, enfim, ela vai entender essa parte. Mas eu comecei, né, pintar a casa, jogar coisa quebrada fora, comecei a comprar as coisas novas para casa, como eu tinha pegado a rescisão, aproveitei para trocar algumas coisas de casa também, que tava quebrada, e enfim, né. E eu encontrei esse vídeo da Lê. E ali com os testemunhos, né, ela foi trazendo os testemunhos das guerreiras, ela foi... enfim, nossa, foi trazendo muitas coisas que foram, sabe, me despertando, sabe? Despertando muitas coisas dentro de mim. Quando foi no último dia para entrar no desafio, chegou uma notificação no meu celular, do nada, do desafio. Aí foi quando eu entrei. Gente, quando eu entrei, meu pai amado, que transformação. E aí eu comecei fazendo, né, juntando lá, né, pegando tudo que tava zoneado em casa, jogando no canto, eu usei um quartinho lá, comecei a jogar tudo lá. E aquele mundaréu de coisas, e tirando roupa que eu não usava mais, roupa que não tava legal, que tinha que jogar fora, roupa que dava pra outra pessoa usar. Colocava as coisas aqui do lado de fora de casa, o pessoal ficava... sabe, era absurdo, sabe, absurdo. Falava, nossa, o que tá acontecendo? Esse tanto de coisa tá jogando fora. Eu falava, é propósito de Deus. Propósito de Deus. E foi muito legal que, assim, né, deu esse estímulo, né, e vinha, né, a mulherada lá, né, mandando as fotos de tudo e tal. Eu não mandei muitas fotos, mandei uma outra, assim, eu não quis mandar, né, até porque nesse inteirinho, assim, nesse processo com Deus, uma coisa que eu tô aprendendo é ficar mais na minha, mais reservada, né. Então, tanto que rede social não posto mais nada, eu só posto referente à lojinha, né, esse projeto que o Senhor me deu. Mas, assim, sobre a minha vida pessoal, essas coisas assim, eu não posto mais nada. Tudo bem que o desafio é uma outra proposta, né, mas mesmo assim eu ainda fico resistente nessa parte, né. Mas ok, E aí eu comecei, né, fiz lá, separei os saquinhos, a doação, que era pra jogar fora, que era pra voltar pro lugar. E ali eu comecei a mexer lá nos saquinhos, comecei a limpar as coisas, fazer limpezas profundas, mexer em guarda-roupa, né? E foi muito surreal, sabe? Muito surreal, porque ao mesmo tempo, quanto mais eu mexia, e eu não conseguia, né? Não tava conseguindo fazer, né, o que o Senhor pediu, né, pra fazer sozinha. Então o Senhor me enviou a Lê pra poder me ajudar, né? E quanto mais eu ia tirando as coisas de casa, arrumando as coisas, não era uma coisa só no ambiente, era dentro de mim. Eu senti, sabe, que tava saindo de mim, sabe? Saindo. Sabe, coisas assim, sabe? Eu me senti mais leve, sabe? Eu aprendi muita coisa, muitas lições. Você mexe na casa, a casa reflete muito o que tá dentro de você. E o ambiente da casa ficou leve, sabe? E eu fui ficando mais leve também, me tornando mais leve também. Foi muito de dentro pra fora. E ali eu fui entendendo muitos princípios. Não é só uma arrumação de casa, é muito espiritual, porque é de dentro pra fora, né? Você mexe no ambiente, vai mexendo em muitas coisas dentro de você, você vai se transformando. E eu comecei a manter a casa arrumada, né? Guarda-roupa, casa, tal e tudo mais. Fui conseguindo, mudou muita coisa, foi transformador pra minha vida, foi uma experiência em Deus, assim, maravilhosa. Aí o que acontece? Nesses últimos tempos não, né?
falo de 1 mês e meio pra cá, sabe quando você tá muito distraída com muitas coisas, então eu fui percebendo que eu fui deixando, e eu percebi que eu tava ficando muito assim, muito, sabe, aquele cansaço, aquele desânimo, sabe, aí me veio de novo o desafio. Eu vi, né, o desafio lá, eu falei assim, sabe quando você, mas eu já participei de um, tá, vou participar de outro. E ok, aí nisso eu fui lá e me inscrevi. Tava resistente, mas escrevi. No primeiro dia do desafio, eu fiz o jejum, né, como eu entrei nos últimos dias da preparação, eu fiz o jejum de sexta para sábado. Da meia-noite até as 15 horas eu fiz, né, mais ou menos isso. Não foi isso. E aí na segunda-feira, gente, eu senti uma tristeza tão grande, um desânimo tão grande pra fazer as coisas, um desânimo tão grande, grande, grande. E assim, o meu marido tá de férias, então o horário da minha casa fica todo bagunçado. E sabe, aquele desânimo, aquele cansaço, você olhar pras coisas, você não conseguir fazer nada, sabe? Desse jeito. E não consegui assistir nenhuma live no horário, assistia sempre depois, teve live que eu assisti à noite. E, né, assistindo Café com a Lei e tudo mais, mas ainda assim sem forças, gente, sem forças. E na quinta-feira, depois de um tempinho, um mês, sei lá, que eu tava tão assim, sabe, perdida, que eu não conseguia ajoelhar pra poder orar e distraída com muitas coisas, né, enfim, não focando, sabe, não separando o urgente do importante, focando em outras coisas, perdendo, assim, o propósito mesmo, sabe? Porque, assim, uma grande lição, né, que eu tirei, principalmente, né, do desafio, né, que o Senhor vem ministrando no meu coração, a casa não tem que estar arrumada para os outros, tem que estar preparada pra gente, né, e a nossa casa reflete a gente, reflete a nossa alma, né, e isso eu não tava conseguindo, sabe, um turbilhão, aquela coisa toda. E nessa quinta-feira eu fui orar, parei, né, um pouquinho, né, um tempinho para poder falar com o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra lá em Isaías 3:4, né, onde fala, né, do julgamento das filhas de Sião, acho que é isso. Mas ali, o Senhor começou a me trazer um comparativo entre a mulher que serve ao Senhor e a mulher que não serve ao Senhor. Só que isso no início da meditação ali da palavra, só que o Espírito Santo começou a trazer algo para o meu coração, né? Sobre a mulher que serve ao Senhor, a mulher que brilha, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque é muito grande. O brilho da mulher que serve um pai de amor. Já pararam para imaginar o quanto a mulher que serve ao Senhor brilha? É uma luz que vem de dentro para fora, trazendo beleza e paz por onde passa. Sua postura impacta, suas palavras edificam e motivam. É respeitada e louvada. As pessoas têm receio e medem suas palavras por respeito, a ponto de se desculparem por usarem palavras de baixo calão perto dela, porque sua postura inspira esse tipo de respeito. Mas não pense que já nasceram assim. É uma construção diária, entre erros e acertos. Quando a mulher entende que sem Deus não há caminho, não há direção, quando a mulher entende que a sua vida só é vida se Deus estiver nela, quando reconhece a velha mulher que há em nós e o quanto precisamos mudar e ser melhores todos os dias para que possamos alegrar o coração do Pai. Essas mulheres que transpiram a presença do Senhor, que transmitem essa forte presença do Pai, são mulheres improváveis, que reconhecem o quanto precisam do Pai e entendem que só Ele é suficiente, que entregam o volante das suas vidas para Deus e se permitem ser moldadas pelo Senhor, é que podem viver essa grande transformação. Porque se tornaram sensíveis à voz do Senhor e são obedientes às tuas direções. Se permitem ser moldadas e transformadas. Estão com o coração aberto para o sim e para o não do nosso Senhor. Entendem que situações difíceis são lições, um deserto que te faz crescer e ser melhor todos os dias. Entendem que o deserto é a escola do Senhor, como diz na música do nosso irmão Lázaro, que já descansa no Senhor. Mulheres que brilham não são feitas da noite para o dia. Existe um processo, uma preparação.
Assim como Esther, para alcançar o seu propósito e ser digna de ser rainha da Síria, passou por um processo de purificação, onde tinha tratamento com mirra, levou um ano para que estivesse pronta para iniciar o seu propósito e mais um tempo para que estivesse pronta para a sua grande missão. Mas sabe qual foi o grande diferencial de Esther? A obediência. Ela foi obediente a Deus e a seu pai espiritual, que foi o seu tio Mordecai. Ela tinha esse princípio dentro do seu coração. Por isso, em meio à sua situação difícil, ela confiou e completou a sua missão com êxito. Por isso, que se manter obediente à voz do Senhor nos torna uma pessoa melhor, porque nos permitimos ser construídas e passar pelos processos. E não pense que essa construção será algo pacífico. Haverão muitas situações que te farão parar, suas dúvidas, a falta de fé, as batalhas que se formam em sua mente, a falta de perspectiva. Muitas vezes as coisas não terão sentido. Outras coisas demorarão a acontecer. Muitas vezes o seu cenário não será favorável. Muitas pessoas te julgarão e terão olhares de julgamento ao teu respeito. Muitos não entenderão seu processo e estarão de olho nos seus erros que ocorrerão no percurso. Você não se sentirá digna de estar na presença do Senhor. E muitas outras coisas. Lembra que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não pense que será fácil. Não foi nem para o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo, não tinha pecados, mas se fez pecador por nós. Mas ele venceu. Filha, ele venceu. E se você permitir que ele seja o centro da sua vida, você também vencerá. Então continue se deixando ser construída pelo Senhor. Confesse a ele todos os seus pecados e todos os pecados que vierem no meio do caminho. Procure estar sensível à voz dele e se permita ser moldada assim como o vaso na mão do oleiro. O processo é lugar de construção. Abra os teus olhos espirituais e se permita viver isso. A sua mudança será gradativa e as pessoas em volta irão perceber com o tempo. Mas não faça isso por ninguém. Faça isso por você mesma, entendendo que você é filha de um Pai de amor e que Ele quer transformar a sua vida por inteiro. Você percebeu acima que o maior inimigo do propósito somos nós mesmos? Porque permitimos que as distrações do inimigo nos alcancem, permitimos que as guerras em nossa mente nos dominem, permitimos que todos os cenários em nossa volta nos impactem e nos tirem do propósito. O Senhor fala conosco todo instante. Nós, envolvidos pelos nossos cenários, fechamos os ouvidos à tua voz, fechamos os ouvidos para a sua direção. Mulher, seja luz, brilhe e resplandeça a luz do nosso Deus em sua vida. Se permita passar pelo processo. Seja construída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida, da sua história. Deixe Ele reescrever os capítulos da sua vida. Dá tempo de ser diferente e fazer a diferença. Não está tudo perdido. Ainda dá tempo de ser a mulher de Provérbios 31 que mudou a história da sua família e fez a diferença até na comunidade onde morava. Se permita impactar outras mulheres, se permita viver o processo para que seu testemunho seja edificante para elas. Elas precisam saber que no meio da improbabilidade pode nascer uma geração de mulheres que pode mudar o mundo. Seja a luz do Senhor por onde passar, seja referência, seja filha de um Deus vivo que muda histórias, impacta famílias, seja uma mulher que brilha. E eu falei para Lê, né? Eu falei para Lê que foi um tapa na minha cara, porque eu tenho vivido um processo com o Senhor onde eu estou sendo construída pelo Senhor, onde Ele tem falado poderosamente comigo de muitas formas. Só que eu falo que em muitos momentos eu me distraio, né? Eu tô ali naquela corrida ali, né? Para poder fazer, né? Para poder obedecer a voz do Senhor. Só que tem algumas vezes eu acabo me distraindo, né? E me distanciando e eu falo pro Senhor: Pai, não larga minha mão,
não larga minha mão. Toda vez que eu me distrair, me traz de volta. Toda vez que eu estiver longe, me traz de volta. Até porque em janeiro, no início de janeiro de 2024, eu entreguei o volante da minha vida, né, nas mãos do Senhor. E de lá para cá, muitas coisas, muitas transformações aconteceram, tanto no meu cenário, como principalmente de dentro para fora. E nesse último mês eu tava extremamente distraída, sabe? Distraidíssima, né? Deixando de ler a palavra, de orar, sabe? E o Senhor tem trabalhado na minha vida de muitas formas, né? E ontem, quando eu orei ao Senhor, Ele me trouxe a palavra, né? A palavra lá em Isaías, e ministrou isso no meu coração. E quando você vê em letra maiúscula, obediência, o Espírito Santo pediu para colocar desse jeito. No meu Word está em negrito, em letra maiúscula e sublinhado. Porque eu falo que é algo que o Senhor tem me cobrado bastante, que é a questão da obediência. Né? Obedece, filha. Se eu pedir para você orar, você ora, para ler a palavra. E às vezes eu deixo de fazer essas coisas, sabe? Não que eu não esteja em contato com o Senhor, né? Eu sempre oro ao Senhor, falo com o Senhor, só que assim, tem horas que eu deixo de separar aquele tempo para Ele, sabe? E aí o Senhor trouxe isso no meu coração, né? Esse tapa na cara falando, filha, acorda, né? E também quando eu terminei ali de escrever essa direção do Espírito Santo, o Senhor colocou no meu coração que era para eu compartilhar. E eu senti paz nisso, eu compartilhei, eu mandei, né? Depois que eu mandei, um tempinho depois eu fiquei aflita, fiquei preocupada, né? O Senhor tem trabalhado muito fortemente no secreto comigo, falando comigo por meio da palavra, trazendo direções ao meu coração. Mas é isso, meninas. Teria muita coisa ainda para falar, muita coisa, mas eu tentei ser o mais breve possível, né? E eu super agradeço a oportunidade, Alê, que Deus abençoe poderosamente a você, a sua casa, né? Os seus projetos, né? Tudo que você tem feito, todas as mulheres aí que o Senhor tem te usado para alcançar, né? Sendo aí canal de bênçãos. Que Deus abençoe também as guerreiras. Um grande beijo e obrigada, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz. Bom dia, Alê. Bom dia a todas as guerreiras. Graça e paz. Eu sou a guerreira que a Alê pegou no pé ontem. Deu um choque de realidade, né? E agora eu tô assistindo agora a live de hoje de manhã, porque eu tô muito cansada esses dias, a minha filha passando mal, né? Igual ela contou. E eu não tô dormindo de noite e tem 2 dias que eu não tô conseguindo acompanhar a live no horário certo. Mas eu tô passando aqui pra dizer pra todas que foi assim, um choque de realidade mesmo que ela me deu, porque eu já tinha lido Esther, já estava acabando de ler o livro de Esther na Bíblia. E sabe quando você lê e você não entende? E eu não tenho, né, o dom, não sei se eu posso dizer o dom, mas eu sou difícil para entender as coisas, não tenho entendimento. Eu estou pedindo ao Espírito Santo que me dê o dom do entendimento da palavra, porque eu leio e não consigo prestar atenção no que ele está querendo me dizer. E a minha neném tem 2 anos, né? Eu sou casada há 6 anos. E há 6 anos eu tenho esses problemas com a questão da minha sogra. Eu já passei muita situação de, por exemplo, ela chega na minha casa, ela abre o guarda-roupa, ela olha tudo que tem dentro, ela olha se está arrumado, ela aponta o que tem para fazer. Então, assim, isso é muito difícil para mim. Mas depois do que a Alê me falou, eu comecei ontem a orar, como ela me instruiu, né? Pedindo ao Espírito Santo que me ajude com a minha filha, que ela mesmo passando mal, que eu consiga fazer as coisas, me organizar.
E ontem, assim, foi maravilhoso. Eu fui colocar ela para dormir na soneca da tarde e aí eu comecei a conversar com ela e pedir ao Espírito Santo que me ajudasse, que ela dormisse, que ela tivesse um sono tranquilo para eu fazer as coisas. E ela dormiu assim, coisa de 5 minutos, 10, nem isso. Muito rápido ela adormeceu e eu lavei banheiro, limpei quarto, organizei, fiz o que tinha que fazer do desafio e ainda recebi um elogio do marido. Ele chegou em casa e ele viu que eu estava limpando e assim, tinha muito tempo que ele não me oferecia ajuda dentro de casa. Quando eu trabalhava fora, trabalhava eu e ele antes de ter a neném, ele me ajudava muito. Depois que eu fiquei em casa com a neném, eu nunca cobrei nada a ele, mas vejo que ele acha assim, ela tá em casa, né, então não precisa ajudar. E não é assim, né, gente? E ontem ele me ofereceu ajuda. Ele chegou e falou, meu bem, tudo bem? Mesmo assim, bravo com a questão de que eu tinha despejado as coisas da mãe dele, né, sobre ele, ele chegou e me pediu se eu queria ajuda. E assim, gente, foi muito bom. E hoje de manhã, e eu senti até porque eu vivia só de coque dentro de casa, coque, a roupinha feia. Eu falei, não, hoje eu vou levantar, minha filha já tá melhor, eu vou me arrumar. E lavei o cabelo ontem, soltei. E aí hoje eu saí de manhã para buscar minha sobrinha. E ele olhou pra mim e falou, nossa, você tá linda. Tá diferente, a mamãe tá diferente, filha. Ele falou. E não é só a beleza física, gente. Eu tô diferente internamente. Eu mudei, né? Eu não acabei de organizar minha casa, mas tá quase lá. E só isso daí, assim, tirou um peso muito grande das minhas costas. E tô aqui pra dizer, né, que para outras mulheres que acham que as coisas são difíceis, que é impossível, eu achava que era impossível. O inimigo tá trabalhando, assim, demais dentro da minha casa depois que eu entrei no desafio. É coisa que quebra, é vulto que eu vejo dentro de casa, é a minha filha que começou a gritar comigo, é o meu marido que começou a falar em querer se matar, é o pensamento de morte que também veio na minha cabeça, mas Deus é maior e eu tô pedindo intimidade com o Espírito Santo, tô pedindo clareza, sabedoria, discernimento, e eu sei que Ele vai me dar, já tá me dando, né? E assim, muito das coisas que tem acontecido também na minha casa é que eu tenho, há 2 anos também a minha mãe sofreu um AVC. Quando ela sofreu AVC, eu estava grávida de 4 meses da minha filha. E desde então eu venho nessa luta de ajudar a cuidar dela também. E a luta tá muito grande e isso tá, assim, influenciando no meu casamento também, né? Então, eu tô pedindo ao Espírito Santo que me ajude com essa situação também. E que dê forças para todas nós, né? Tenho orado para mim, para vocês, pela Alê, essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, ungida pelo Espírito Santo. E às vezes a gente precisa tomar um puxão de orelha para aprender, né? Obrigada por tudo, Alê. Um beijo, fica com Deus. Olá, bom dia, graça e paz para a Alê, para as meninas. Eu me chamo Luana, moro em Santa Maria da Vitória, Bahia. É o meu primeiro desafio. Eu quero contar um pouco aqui das experiências que eu tive com Deus logo na preparação. Eu entrei no propósito para melhorar a organização da minha casa, porque eu deixava muita coisa sem fazer, não tinha ânimo para fazer e foi virando aquela bagunça, que eu olhava para as coisas, não tinha ânimo, alegria para cuidar da minha casa. E eu vi o agir de Deus na minha vida logo na preparação, sobre uma situação, sobre o perdão,
sobre uma situação que já tinha mais de 3 anos que eu não estava conversando com essa pessoa, uma ex-patroa minha. E eu carregava aquela culpa por muitos anos, sonhava com ela quase todos os dias. E o Senhor tem feito um milagre, uma obra sobrenatural, porque eu não tinha força de ir até essa pessoa morava praticamente próximo de mim, mas eu não tinha contato com ela. E o Senhor, na preparação, o Senhor fez uma obra que eu reconciliei com essa pessoa, e depois daquele dia eu não sonhei mais, Deus tirou aquela culpa de mim. Então, assim, eu quero dizer que vale a pena a gente dar o primeiro passo para Deus, porque tem mudança. E até sobre a questão da minha casa, Deus tem me transformado. Tem muitas coisas ainda, né, que eu preciso ser transformada, mas eu creio que eu estou em processo, eu estou em preparação. E eu tenho visto Deus agir na minha vida sobre a arrumação da casa. Hoje eu tenho mais ânimo para cuidar da minha casa, hoje eu tenho mais alegria. Hoje eu vejo propósito em tudo. Ontem eu tive uma experiência com Deus, né? Eu lavando os meus pratos, coloquei uns louvores, senti muita presença de Deus, coisa que assim eu não sentia quando eu ia arrumar a casa, né? Eu tô conseguindo colocar minha casa em ordem, até sobre a questão do meu filho. Meu filho, todos os dias ele me chama: bora mãe, bora limpar a casa, sabe? Eu vejo que é o Espírito Santo usando ele para me ajudar, para me dar ânimo, disposição. Então eu quero dizer para as meninas aí que está em dúvida, né, sobre o desafio, vale a pena dizer sim para Deus, porque quando a gente diz sim para Deus, Deus age na nossa vida, assim como está agindo na minha vida e está agindo na vida das meninas que disse sim para Deus. Então eu quero dizer que vale a pena, viu? Um abraço para as meninas, fica com Deus, um abraço para Lê, e aqui é só um pouquinho do que Deus fez, né? Tem muitas coisas que Deus fez na minha vida, até antes de eu entrar no desafio, assistindo os vídeos da Lê, né? E assim, eu creio que em nome de Jesus eu vou dar meu testemunho, para honra e glória do Senhor. Um beijo, um abraço. Boa noite, guerreiras, boa noite, Alê, graça e paz. Com muita gratidão a Deus que eu venho nesse momento falar da minha experiência com o desafio. O primeiro dia do jejum, eu fui muito agraciada pelo Senhor, senti uma presença imensa do Espírito Santo. E assim, só gratidão a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Deus e a você, Alê, que está fazendo o melhor para cada um de nós, nos orientando, nos dando suporte para que nós possamos crescer espiritualmente. Como você diz, né, Estela foi obediente. Eu estou pegando essa referência, né, Estela está sendo obediente. E eu quero te mostrar que eu estou com meu caderninho, tá? Meu caderninho de tarefas cumpridas, né? Porque você falou que quem tiver coisas para colocar no saco, no lixo e como é que fala? E colocasse tudo lá para depois destralhar, né? Aqui eu não tive, né? Porque graças a Deus eu sou muito, não é que eu estou perfeita, mas eu não gosto de desorganização. Eu gosto de manter minha casa humilde, mas bem organizada. E o cumprimento da minha tarefa de hoje, eu pedi ao Senhor, né, para que eu possa retirar do meu coração o medo, tirar o medo, a ansiedade, tá aqui, ó, que às vezes eu fico querendo resolver tudo do meu jeito e às vezes não acontece, a gente fica frustrada, mas eu tenho agradecido muito a Deus por eu estar participando, né? Tendo a oportunidade de me redimir, de falar com o Senhor, que Ele é o dono da minha vida. Obrigada mesmo, no primeiro dia foi perfeito, o Espírito Santo falou comigo muito. Eu senti que eu preciso mudar. Também, já no segundo dia, o inimigo quis me derrubar, ele quis tirar minha atenção, porque ele começou a atacar meu filho de 10 anos. E aí eu comecei até a entrar na onda do inimigo.
Só que aí Deus usou de uma irmã para me orientar, para falar, irmã, não é assim, não é assim, chamou eu no PV, glória a Deus por isso. E hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo está usando cada uma de nós. E desculpa se a imagem não estiver muito boa, é porque eu estou aqui em cima, que lá embaixo tá um barulho ainda, já está barulhando aqui em cima. Mas lá embaixo tá um barulho por causa dos fogos, né? Mas, pois é, Ale, aqui ó, desde o primeiro dia que eu tô fazendo as minhas anotações dos capítulos, né, aqui ó, dos capítulos aí que você foi nos colocando aí, ó, os capítulos, Isaías, 55:8, 55:13, né, que falou lá da questão da o que significa os espinhos, o que é a murta, né? Então, assim, Zacarias também mostrou que Deus ele está sempre conosco, independente das circunstâncias. E assim, eu estou colocando tudo aqui. Sabe por quê? Porque o que eu estou aprendendo aqui, amada, meu pensamento já está lá. O Espírito Santo já está falando, ó, você vai começar a usar na sua igreja. Aleluia. Você vai usar na sua igreja, Maria. Sabe por quê? Porque o meu coração, minha alma, é sedenta do Espírito Santo de Deus. E queria agradecer de todo o meu coração, Ale, de todo o meu coração, por você estar dando a oportunidade, né? Ou, aliás, dando esse suporte para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Eu louvo e agradeço pela sua vida. Do dia que eu comecei a preparação do desafio, eu venho colocando em prática. Preciso muito de trabalhar na minha vida espiritual, emocional, mas estou necessitando de perda de peso, eu estou um pouco acima do meu peso e isso eu não estou gostando em mim. E o Espírito Santo já está trabalhando essa questão em mim. Eu louvo e agradeço ao Senhor mais uma vez pela sua vida e que você, Ale, nunca desista. Nunca desista, persista nessa caminhada que você está fazendo para cada mulher se sentir viva, se sentir esperançosa, se sentir capaz. Porque às vezes o que falta em nós é pessoas como você, usada pelo Espírito Santo, colocar em nós a esperança de ser melhor, a esperança de conseguir tudo. Como você disse naquela palavra de ontem, né? Que Esther não quis saber de nada, ela só obedeceu. E hoje, a palavra nos disse, né? Pra gente separar, em Gênesis, separar. O que é separar? É tirar tudo aquilo que não tem proveito na nossa vida, jogar para fora. Se humilhar diante do Senhor e falar, Pai, eis-me aqui, tira de mim, Senhor, aquilo que não provê nada do melhor para mim. Tira de mim aquilo que não é do Senhor para mim. Porque eu creio, Pai, que tudo que o Senhor quer na nossa vida é o melhor. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso que eu já venho te agradecer imensamente. Imensamente. Peço a Deus que abençoe sua vida, sua família. Ilumine os seus caminhos. E nos dá, sabe, também sabedoria, entendimento, para que possamos não parar nesse desafio, mas continuar, mesmo depois do desafio, a buscar a mudança espiritual, emocional, física, toda. Mas que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós a bênção dele. Eu te agradeço e deixo aqui o meu muito obrigado por tudo.
Um beijo. Quantas coisas o Senhor tem feito, né? Quantas coisas o Senhor tem feito nesse desafio. Por quê? Porque mulheres obedeceram a sua voz. Eu fico impactada com cada testemunho que chega a mim. Cada um eu me alegro tremendamente. E que possam vir muitos e muitos, porque eu sei que o Senhor também se alegra, porque o nome dele está sendo glorificado na vida dessas mulheres. E outras mulheres irão conhecer esse Deus através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Ana é um exemplo para seguirmos, porque Ana sofreu, Ana chorou, Ana orou, mas Ana nunca deixou de buscar ao Senhor, nunca deixou de confiar, mesmo sofrendo tudo que ela sofreu. E talvez você já esteja querendo desistir, como eu falei. Não faça isso, não desista, continue confiando e obedecendo. O tempo de Deus é perfeito. O nosso não, mas o dele é perfeito. E ele continua escrevendo lindas histórias na vida daqueles que colocam a sua esperança nele. Que Deus abençoe a sua vida, que você se fortaleça cada vez mais e que você seja encorajada por algum desses testemunhos. Se Deus falou com você e Deus colocou no seu coração para você fazer parte da próxima turma 8, entra no grupo e vai orando. Não entra e só por entrar, não. Vai orando, vai pedindo confirmação, vai pedindo. Porque talvez nem seja para você entrar. Mas se é para você entrar, ele vai te dar um sinal. Vai. Ele vai colocar o desejo no seu coração vai arder quando você ouvir um testemunho, quando você ouvir falar do desafio, o coração vai arder. Sabe, aquela vontade também de viver isso. Ou então ele vai fazer alguma coisa para você entender que é para entrar. Mas coloca nas mãos dele, ora primeiro, tá? Fica lá no grupo, mas vai orando, vai orando. Amém? Vamos orar para agradecer? Feche seus olhos. Quero agradecer todas as guerreiras, tá? Todas que mandaram os testemunhos. Ainda tem vídeos para postar, tá? Tá chegando ainda, e se você ainda quer, de repente surgiu a coragem, né? Porque as meninas ficam com vergonha. Mas talvez você esteja sendo encorajada com os testemunhos das amigas aí, das guerreiras. Então manda para mim, não tem problema. O desafio terminou, mas os testemunhos ficam. E é para a glória do Senhor. Então se você tem algo para contar e fica aí com vergonha, não faça isso, porque você não está fazendo para mim. Você está fazendo para o Senhor. E Ele vai te recompensar, tá? Vamos orar? Senhor, obrigada, meu Pai, por mais um testemunho, aliás, vários testemunhos, Senhor. Ah, Deus, abençoa a vida dessas mulheres, que elas recebam a recompensa dos céus, porque elas estão glorificando o Teu nome. Deus, muito obrigada pela vida de cada mulher que está aqui. Senhor, toca no coração, dê um sinal, se é para ela entrar na próxima turma. Quanto mais mulheres transformadas, mais mulheres serão alcançadas por meio dos testemunhos. E assim nós iremos formar esse exército que o Senhor tanto quer. E o Senhor está à procura de mulheres disponíveis a viver o céu na terra, viver a glória de Deus, ver a glória do Senhor na casa, na família, fazer as coisas para o Senhor, mulheres fortes, mulheres firmadas na palavra, mulheres que conhecem a palavra, mulheres que não temem, mulheres que riem sem medo do futuro, porque sabe em quem confia, sabe o Deus que serve, sabe a quem pertence. São essas mulheres que nós iremos formar debaixo da Tua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada, meninas, pelo testemunho mais uma vez. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui para mais um Café com Alê, último episódio dessa série. Tchau. Senhor, eu me levanto e cuido da minha família. Falo com verdade, amor.
minha brilha intensamente por esta terra sagrada. Tudo que eu fizer